Na nossa aula de história, as cidades têm uma história. Nós iremos desenvolver a habilidade EF03HI08, que é identificar e registrar os modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com os do passado e a sua localidade. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ler o texto abaixo. As cidades e os rios. Os seres humanos procuravam as margens dos rios para erguer suas cidades. Isso acontecia por diversos fatores. Para obter água para beber, banhar-se, limpar a casa e lavar a roupa. Para obter alimento, peixes, por exemplo. Para navegar pelos rios com suas embarcações. Para ter terra fértil e assim cultivar os alimentos. As enchentes periódicas dos rios deixavam nas margens uma camada de humo que favorecia a fertilidade da terra. Observem a imagem. Após nós lermos o texto, nós iremos responder. Anotem no caderno. 1. De acordo com o texto, por que os seres humanos construíam as cidades às margens dos rios? 2. A cidade onde você mora se localiza perto de um rio? Qual? De onde vem a água utilizada em sua casa? Após responder as 3 primeiras perguntas, nós iremos para a segunda parte, a cidade, presente e passado. Os seres humanos criaram as primeiras cidades às margens dos rios e lagos. Depois delas, milhares de outras cidades foram se formando. De início, os portugueses não criaram vilas nem cidades no Brasil. Elas só começaram a ser fundadas quando o rei de Portugal determinou a colonização do território, para evitar que ele fosse ocupado por outros povos europeus. A primeira vila do Brasil foi São Vicente, fundada no litoral do atual estado de São Paulo, em 1532. Observe as imagens. Essa primeira imagem é São Vicente, no estado de São Paulo, o ano de 2011, cidade comercial e balneária. A imagem embaixo é a fundação de São Vicente de Benedito Calixto, 1900. Esta representação foi feita cerca de 400 anos depois da fundação da vila. Então, aqui nós temos um desenho, uma representação de como era a cidade de São Vicente, na época da colonização. E hoje, como ela está, como se deu esse desenvolvimento. Então, vamos responder a partir da leitura do texto e das imagens. Como é a cidade de São Vicente hoje? De acordo com a pintura, como era a vila de São Vicente na época de sua fundação? E o que indica nas duas imagens que a cidade está no litoral? Então, nós vamos observar as duas imagens e vamos descrever aqui o que indica nessas imagens que ela está no litoral, ok? Então, hoje, essa é a nossa aula de história que fala sobre as cidades, presente e o passado, como eram e como se deu esse desenvolvimento.